Mas será que o Flamengo não vai ter um time base nos jogos grandes? Não pode ter, né? Porque o que o Flamengo precisa, e é difícil, uma cultura um pouco mais europeia. É que o Tite é um técnico que, até na seleção brasileira, não gosta de mudar tanto a equipe. Mas eu acho que os jogadores olham diferente para o Tite. E aí é onde o Tite pode mexer no time de forma tranquila. Bruno Henrique, Gabigol e De La Cruz. De La Cruz. Não, o Pulgar, por exemplo, é titular. Agora, O Pedro Agora, também. é uma diferença de dinâmica. É uma diferença de dinâmica. Então, River Plate e Flamengo em Buenos Aires. quarta de final. Quarta de final. Quarta de final de Libertadores. É a diferença de recomposição, por exemplo, do Bruno pro Cebola, do De La Cruz, que a gente estava falando aqui. Porque o Bruno decide mais com o Cebolinha com a bola, e o Cebolinha recompõe melhor do que o Bruno. Exato. Então, O que para você é mais difícil? E a substituição pro do Vinícius Tite? é compreensível Desafio naquele maior. jogo. Contemplar a satisfação de todas as estrelas ou ser competitivo com todas as estrelas? Agradar todas as estrelas e, inclusive, as estrelas da imprensa. Salve nação, saudações, vídeo top! Separei aqui para vocês um debate massa, galera, do F90 da ESPN Brasil. Tite terá muito trabalho, será que Tite vai conseguir dominar o vestiário do Flamengo, cara, com tantas estrelas? Será que os principais jogadores aceitarão a reserva? Como que Tite irá lidar com esta situação? Cara, eu acho que o Tite tem casca para isso, o Tite tem muita experiência e eu acho que ele deve conseguir sim. Muito bem, separei aqui para vocês este debate. Tá muito bacana, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, no final a gente comenta aqui sobre esse desafio do Tite. Simbora! Ninguém tem um elenco como o do Flamengo. E eu acho que os dois grandes desafios são tirar a posse do clube dos jogadores, que é algo para mim inconsciente dos atletas. Não, a gente manda aqui. Não, mas para você mexer com alguns jogadores é uma coisa complicada e não é agora. Agora é fácil. Sim. Agora é fácil. Eu fico pensando como vai ser uma semifinal de Libertadores, né? Imaginando o cenário mais positivo, porque eu não imagino o Flamengo andando em crise a temporada inteira. Você vai ter que tirar jogadores que estão bem do time. Jogadores que resolveram outros jogos, jogadores que foram decisivos em outras partidas, e alguém vai ter que ficar fora. Esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio... Mas será que o Flamengo não vai ter um time base nos jogos grandes? Não pode ter. Essa é a grande questão, porque senão você está subaproveitando o seu elenco. Você vai transformar o Gerson, por exemplo, de repente, num reserva? Vou dar um exemplo aqui. Eu não acho que ele vai ser Pedro vai ser reserva. um reserva? Não será. O Gabigol vai ser um reserva? Será? Um reserva? Não, ele vai jogar de vez em quando. Então, eu acho que o Tite tem o desafio de conseguir... E não é o Tite, é o clube, aliás. Porque jogar isso nas costas do técnico, para mim, chega a ser cruel, né? Porque o que o Flamengo precisa, e é difícil, uma cultura um pouco mais europeia dentro do elenco, para que os jogadores entendam que o treinador é um cara de alto nível que vai conseguir entender como colocar cada jogador em cada partida. O Guardiola não repete escalações várias vezes. O Gabigol, por exemplo, não teve essa mentalidade europeia nem na Europa, né? Concordo, mas eu espero que ele tenha amadurecido, que ele tenha entendido, que o Flamengo esteja acima dele, que mesmo ele começando, por exemplo, vamos supor que o Gabigol seja uma opção num jogo decisivo e não um titular, não comece jogando. Mesmo sendo um jogador muito importante, ele pode entrar no jogo, resolver e entrar para a história de novo. Então, os jogadores do Flamengo precisam entender isso, porque é uma coisa que até no passado não entendiam. E isso tem que ser uma coisa feita pela diretoria do Flamengo, que eu espero que tenha aprendido alguma coisa também nesse tempo. Todos nós podemos aprender, eu acho que a diretoria pode aprender. Do Tite, né? E dos jogadores. Todos precisam entender. E o segundo desafio é que o Tite é um técnico que, até na seleção brasileira, não gosta de mudar tanto a equipe. Sim. Mas ele vai ser pressionado para isso. Não, Eu acho que ele tem opções, como eu falei aqui, ele tem muitas opções do meio para frente para mudar o jogo a qualquer hora. Mas eu acho que tem uma diferença. Só que para fazer isso ele precisa ter a liberdade, o elenco junto com ele. Mas aí a diferença de dinâmica. E o Sampaio Corrêa não testa nada disso, só para responder a sua pergunta. Mas aí, Bine, eu acho que ele não tem que ficar preocupado com os jogadores. Como os outros treinadores ficaram, não vou agradar. Eu acho que a contratação do Tite foi justamente por isso. A diretoria precisa respaldar isso, você concorda? Mas eu acho que a diretoria não vai nem se meter. Pelo que eles fizeram no ano passado, eles não irão nem se meter no sentido o Braz ou não, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não,
o Tite está lá no Flamengo, como o Tite seria no Corinthians, como o Rogério no São Paulo, as figuras importantes dentro da de fazer comissão o que técnica do Tite, Ele vai- tem pessoas que também podem ajudá-lo nessa, Sim. nessa missão. eu acho que tem- César Sampaio, por exemplo. Muito. Eu acho que os jogadores Acho que ele está lá muito por isso também. Mas eu acho que os jogadores olham diferente para o Tite. E aí é onde o Tite pode mexer no time de forma tranquila. Acho que o único, talvez, eu possa errar, talvez, mas é muito pela personalidade. Talvez o Gabigol, que saia um jogo... O Bruno Henrique vai ficar bicudo no banco, hein? Ah, mas acho que o Bruno Henrique não vai ficar bicudo. Não sei se ele tem essa Olha. personalidade de ficar bicudo ao ponto de arrumar confusão para estragar o ambiente. Não sei. Eu acho que assim, o Gabigol tem um pouco esse jeito de querer jogar dessa forma e se manifestar assim. Ontem, a gente Os viu um dois time, times por exemplo... com modelos diferentes. Ontem, por exemplo, a gente viu um time que é o Pulgar e a turma que brilha com a bola. A formação do Flamengo ontem era Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e De La Cruz. De De La Cruz. Tipo, esse time não suporta, Nível por exemplo, muito alto, alguns estilos de confrontos que o Flamengo vai ter durante o ano. E o Tite já viu, porque a gente já viu também em desenhos desse ano, jogar contra- outro Flamengo. Contra o Palmeiras, por Então, exemplo, esse então time eu acho que deve vai ser ter isso. dificuldades. Por exemplo, ontem você montou um time que não tinha o jogador mais regular, talvez, do Flamengo pelas mãos do Tite, que é o Anderson Cebolinha, e não tinha o cara de referência de finalização, que é o cara que ele mais confia em tese, que é o Pedro. Ou seja, você ontem teve um desenho interessante, independentemente de ser Sampaio ou Corrêa, porque você pode até considerar um treino fantasma, Ele que tá hoje os treinadores ele tá fazem promovendo muito. uma briga por posições, né? Claro, e é ótimo. Você precisa Em algumas, acomodar, razão. entender onde os Mas caras em vão algumas, funcionar. eu acho. Não, Pulgar, por exemplo, é titular. Agora, O Ele tem alguns- Pedro Agora, também. é Eu uma acho que ele diferença tá de testando o dinâmica. sistema de É uma jogo. diferença de dinâmica. Então, para mim, vai ser Com um Tite. características, como é que os caras Para mim vai ser um Tite que não vai ter um titular falam. do 1 a 11 e para mim vai ser um Tite que não vai demorar nessa coisa de mexer. Ele vai mexer muito, ele vai trocar de jogo para outro. E ele tem material, mano. Quem pode fazer isso no Brasil hoje o é ele. modelo é o Pulgar e os outros divirtam-se. O Pulgar para mim é O titular. outro é o Pulgar e mais quem? O Pulgar para mim é titular, o Gerson para mim é titular. O Gerson aonde vai jogar depende de quem vai estar ao redor dele. O Arrascaeta para mim é um cara que vai estar sempre em campo e o De La Cruz é um cara que vai estar muito tempo em campo. E aí Você eu acha acho que o Arrascaeta vai desenho... estar sempre em campo? Eu acho que o Arrascaeta e o De La Cruz, essa turma toda da frente, essa dupla Eu não vai ter acho. mais, essa dupla vai ter mais minutagem que Gabriel e Bruno Henrique, por exemplo. É claro que é uma viagem sim. gigantesca. Pedro, Esse é o ponto para mim. Pedro, é uma concordo. baita viagem. Claro. River Plate e Flamengo, em Buenos Aires. Ah, Monumental quarta de final. Nunes. Quarta de final. Quarta de final de Vamos lá. Libertadores. Ah. Quem joga no meio campo do Flamengo? Qual foi o jogo de ida? Qual foi o placar? Foi 1-0 Flamengo. Você vai proteger? Qual é a sei, o que característica do faz? Tite? O que faz? Qual é o que- o que- qual é o momento Pedro do Tite? Tite Eu acho que é eu acho difícil que- responder, porque eu qual é o acho que- momento do, mas qual é o eu momento acho que do poderia Tite? ser o Qual é contrário. Não, mas vai. Por exemplo, poderia- é um Tite Primeiro voando. jogo. É um Primeiro Tite jogo lá. voando. Ele vai com essa primeiro formação. jogo lá. Primeiro jogo lá. Qual É o é a Tite equipe que ele voando. vai jogar? É. É o primeiro jogo lá. E aí? Pegar o Atlético em Minas no Pulgar e primeiro quem? jogo lá. Pulgar e Gerson tem que fazer uma linha um pouco mais baixa. E aí vai depender o Cebolinha vai ter que jogar, porque o Cebolinha é um cara que escapa com a bola. Aí é um joga cara que Arrascaeta compõe e De La pra ele. Cruz. Pode jogar, porque o De La Pedro? Cruz está jogando muitas vezes. Aí não joga nem Mas Cebolinha nem Bruno não é o Henrique. videogame que deu Cebolinha, errado. não, eu tô falando que o Cebolinha joga. Tô falando, Tá. eu, por exemplo, Pulgar, Gerson, Cebolinha, Tá. Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Mas assim não é Pulgar e os outros se divertem? Porque tem uma diferença de recomposição, por exemplo, do Bruno pro Cebola, do De La Cruz que a gente estava falando aqui. Porque o como- Bruno decide como mais com o corre, Cebolinha com a e bola e como o você- Cebolinha recompõe melhor que o Bruno. Exato, então, e isso não é um problema. Pode E fazer eu escolhas. acho que esse Conhecendo o grupo treinador, respeita. O Cebolinha vai ser o marcador de lateral, sem bola. Isso. E não é pejorativo, mas ele vai precisar. Não é. E eu acho, ô Plirra, sabe o que eu acho? Que o Flamengo, que é um trabalho do Tite que não é só em campo, ele tem tamanho, e eu acho que esse Flamengo, talvez, eu não estou cravando o que vai acontecer, mas eu acho que esse Flamengo vai entender, cara. Vai entender que isso vai acontecer, porque é matemática, não cabem os 8 do meio para Pedro, frente, só uma para coisa. 5 vagas. Ao contrário do Bubu, A bola precisa começar a entrar. eu acredito muito no Tite. Muito. Por outro lado, eu também acho, e acho que ele vai vencer esse desafio, tá? Mas o desafio de você usar o elenco bem, mantendo o elenco motivado e todo mundo satisfeito dentro do clube, é maior no Flamengo do que era na seleção. Porque na seleção, além de cada um ter sua função, não tinha o convívio, iam lá para servir a seleção, porque ele criou esse ambiente. Mudanças, era porque, Paquetá de meia, né, com o Essa Neymar de foi uma mudança centroavante. importante que ele fez. Sim. Ou, de Para repente... iniciar a Copa do Mundo, inclusive, né? Ou, de repente, o centroavante, o Neymar, o Paquetá de segundo. Mas era basicamente... Era muita pouca, o Tite muito mudou pouca o desenho coisa da diferente. seleção. No Flamengo menos de tem que um fazer ano muito da mais Copa. coisas, né?
Sim, bem menos. Ele começa, ele acha os pontas dele, dos meninos, Mas um ele- ano antes da Copa e subverte tudo que ele pensava de 5 anos Mas de ele- pouco. mas Mas ele, ele- Júnior Araguda da Copa do Mundo. Não, mas tô falando de desenho de time. Tô falando de desenho de time. O que para você é mais difícil? E a substituição pro do Vinícius Tite? é compreensível Desafio naquele maior. jogo. Contemplar a satisfação de todas as estrelas ou ser competitivo com todas as estrelas? Agradar todas as estrelas e inclusive as estrelas da imprensa, as Ih, rapaz. estrelas da arquibancada. Porque o Flamengo está propiciando Como não sou besteira, para não o sou degradado. ex-treinador da seleção, Tite, Não, Pedro Ivo. o Flamengo é uma seleção. É uma seleção porque tem muitos jogadores de grande qualidade, né? A maior fartura de talento na América do Sul. Então qualquer técnico se sentiria muito feliz e confortável sabendo que você tem o melhor material humano possível diante dos seus adversários. O Tite já larga na frente muito grande. Então a chance de ele ter resultados positivos, mesmo que ele faça um trabalho ruim, é bastante considerável. Um trabalho meia boca do Tite vai ser suficiente para ele ganhar alguns troféus aí e tal. Só que é o seguinte, o Tite me parece, é uma coisa engraçada. Você fez o giro pelo Brasil, né? Manaus, Belém. Com a seleção brasileira, raramente ele fazia isso. Só nas eliminatórias que era obrigatório ter jogo aqui. E era um jogo meio pasteurizado, virou assim jogo de seleção brasileira, tal, mesmo nas eliminatórias, jogo vendido. Essa paixão de torcedor mais povão, né? O Tite tá tendo a experiência mais com o Flamengo agora do que com a seleção brasileira. Não, a seleção dele jogou bastante no Norte e Nordeste, cara. Tá, mas assim, aí era aquela coisa, ingresso caro, parece um evento meio que não é de futebol normal. O ingresso ontem no Mangueirão não era barato. Então, por exemplo, ontem ele estava falando, eu vi a entrevista do Tite, sobre... Deu polêmico, o Hélio dos Anjos, né? Que se dane o Flamengo, não quero que o Flamengo venha jogar aqui, tá atrapalhando o futebol do Pará, estão movimentando aqui. Ele falou assim, não, dá para as pessoas terem 2 ou 3 times no coração. Pode Você torcer pro ser Remo e pro Flamengo, Paysandu e Flamengo. A fala que todo mundo criticou, quase todo mundo Pra quem criticou, quiser, cara, isso daí. que ele falou que o Carioca é o estadual mais forte. Pra mim foi uma forma de fazer média, de tentar agradar ao Rio de Janeiro, aos cariocas, aos flamenguistas, porque é o cenário que ele tá, é o ambiente que ele tá. Então, ele tá tentando pra mim, assim como ele precisa agradar muitas estrelas, acalmar alguns egos, ele tá tentando fazer isso de uma forma geral. Com a imprensa, com o clube em que ele se encontra. Mas claro, com a é um bando de torcida. mala. Se fala que o estadual do Rio é fraco, ele ia apanhar. Se fala que é Não. forte, ele ia apanhar. Tá Tem bom. que agradar. Mas, É então, um bando de mala. E não vai Que é conseguir o agradar melhor, todo não mundo. precisava. né? Então, eu Pra acho mim, ele que falou pro elenco dele. A preocupação dele assim, é de tentar cativar, conquistar o flamenguista, o futebol do Rio de Janeiro, imprensa, tem a famosa frase de Diego Lugano sobre o encantador de serpentes. Eu acho que o Tite se preocupa muito isso, de tentar encantar e tal, não sei o quê. De não ter clima ruim, vestiário ruim, ambiente ruim. E ele é muito habilidoso nisso, né? Ele é tido como um grande gestor de talentos ou tal. Só que eu acho... Mas aí, Bubu, eu só colocar um adendo aí dentro do que você está dizendo a gestão dele, né? O grupo do Corinthians, vamos supor, que foi o grande time, que ele treinou. Qual era o cara ali que poderia criar problema para ele? Ah, mas tinha o Sheik ali. Não, O problema. Chicão, uma vez ele ia barrar, né? No São Paulo, quando ficou Sheik- 0x0, né? Sheik- Ali que era um momento que o Corinthians não estava tão bem. Mas ele problema- esperou Não é que ele 10 ia jogos barrar. do Chicão Ball pra tirar a Não Corinthians. é que ele ia barrar, ele barrou. Barrou, Mas né? depois de 10 assim, jogos foi sem ganhar. Não, e Uma ousadia que a gente fala este do jogo, Corinthians. ele exemplo. mesmo disse que é um divisor de águas da carreira dele. Se Porque perde, se ele era perde, demitido. ele sairia. Por exemplo, o próprio Neymar na seleção. Empatou. né? Quando ele entra na seleção, todo mundo fala, pô, agora ele vai controlar um pouco o Neymar. Foi o contrário. A deliberada. Então, Foi Entendeu? subserviente como os outros. Sim, como os outros, entendeu? Eu não vejo esse desafio agora do Flamengo, por isso que eu falei, acho que o desafio do Flamengo precisa ver, acho que o único que tem essa personalidade de demonstrar e não tá nem aí, eu acho que é o Gabigol. O resto, acho que são todos bem tranquilos. Então, por exemplo, um jogo Nesse como sentido. esse, um jogo no Pará, galera que não está acostumada a ver o Flamengo toda semana, todo mês. Eu acho que ele pensou um jogo contra um adversário que é frágil. É jogo para show, é jogo para espetáculo. Coisa que não combina muito com a carreira do Tite treinador, de pensar meramente na... Ele falou várias vezes equilíbrio, é a palavra que ele sempre... Não, temos que estar... não cedemos chances ao Sampaio Correia, é importante equilíbrio. Cara, a galera que tá indo para torcer pelo Flamengo nesse jogo, Flamengo e Sampaio Correia do Rio de Janeiro, Que é Globetrotters. que é Globetrotters. O cara quer lá ver o Gabigol, entendeu? E nesse ponto, o Gabigol é melhor do que o Pedro.
O Gabigol oferece mais espetáculo, mais show. O Bruno Henrique oferece mais que o Cebolinha. O cara é ídolo. São mais ídolos O Bruno que Negro, esses. entendeu? Sem Então, dúvida. eu acho Você acha que foi pensado? Eu acho que é pensado. Pode ser então, você tem uma máquina enorme, que é o Flamengo, uma máquina poderosa, popular, e você tem jogadores que são ídolos, que são ícones, que venceram, não podem ser desprezados. Então o Tite, acho que ele não vai ser, digamos assim, não vou falar burro, né? Porque falar burro, né? Mas assim, ele não vai cometer o erro de, eu não gosto do Gabigol como jogador, taticamente não funciona, vou afastá-lo, que ele seja negociado, que ele fique bicudo, Bruno Henrique. Eu acho que ele vai criar a coisa que é óbvia, que é o que o Filipão fez em 2018. O Filipão tinha 2 Palmeiras em 2018. Ele priorizou a Libertadores, montou um time para Libertadores, ele mirou na Libertadores e acertou no Brasileiro. E do brasileiro era melhor que da Libertadores. Já é possível saber isso. Tinha o Gustavo Gomes, por exemplo. Esse time de ontem, pra mim, por exemplo, eu que adoro o Carrossel, e eu vou falar daqui a pouco do Nova Iguaçu, meu Nova Iguaçu querido, que deu um show de bola, um Fez um espetáculo gol de jogo futebol de coletivo. salão. Então, é o Carrossel da Baixada. Pedro Ivo Almeida. Mas depois eu falo, eu quero ser clubista aqui para Tem uma defender expressão facial meu Nova atípica. Iguaçu. Mas é o seguinte, o Flamengo, pra mim, seria Meu Nova Iguaçu, o Flamengo do show fantástico. sempre. Café Negro. Contra o River Plate, nas quartas de final, em Buenos Aires, primeiro jogo, segundo jogo, pra mim esse é o Flamengo. O Flamengo tem um potencial. E a torcida do Flamengo é meio como a torcida da seleção brasileira. Ela não quer só vencer. Ela quer o show, ela quer o espetáculo. O investimento, você ter o melhor time, os melhores jogadores, o melhor treinador, não é pra você ir lá e ganhar de 1-0 com equilíbrio, 2-1, Você acha que depois do 2-0. acho que depois do ano passado o nível de exigência não diminuiu um pouco? O nível da exigência O resultado aumentou basta. lá em Não, cima porque- com o Jorge Jesus em 2019. Não, É o aí sim, O aí melhor sim. time que já teve nesse país, em qualidade de jogo, nesse século, foi o Flamengo de 2019. O brasileiro assombrado por isso. O Jesus, ele deu um sério sinais. É possível jogar assim. É possível jogar vários jogos com o mesmo time. Não, a pergunta entendeu? no Birner é, se depois do ano passado, Pera, sem nenhuma pera. conquista e tantas pouquinho perdas só, de não diminui final, um pouco. Ele só tinha 2 essa exigência não pode ter diminuído. Um pouco. por qualidade. Pode. Você acha que o Flamengo ganhar a Libertadores? Não vai ser isso. O torcedor do Ganhando Flamengo... por 1-0 todos os jogos. O Flamengo não tá ganhou a realizado? Libertadores, a torcida vai ficar muito Nesse satisfeita, momento? porque é o principal título, por enquanto, né, que o Flamengo vai disputar. Tem o Mundial, o Super Mundial o ano que vem. E para você ser campeão do mundo, da forma anterior, a Copa Intercontinental que está voltando agora, o Flamengo precisa ganhar a Libertadores agora. E tem um estímulo extra, né? Pode ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Exatamente. Libertadores. Então, é claro que o torcedor do Flamengo vai ficar triste porque ganhou a Libertadores? Não. Se ganhar como... Mas, por exemplo, a gente teve um caso muito recente nesse sentido. O Flamengo ganhou uma Libertadores com o Dorival, ganhou uma Copa do Brasil com o Dorival e foi o Dorival. Mas antes de entendeu? 2023. Então, mas assim... é um 2023, cenário. Isso é uma então, eu prova também que acho. Jogou no água. Tem universo que ter algum impacto. rubro-negro, no universo flamenguista, 2023 eles simplesmente apagaram você tudo isso, ganhar ou ser campeão não é o suficiente. Claro, o Flamengo fez festa, Real Madrid pode esperar e tal. O Jorge, mas Jesus, quando foi apresentado no Flamengo, ele falou o seguinte, eu lembro disso até hoje, ele falou assim, eu já sei que aqui no Flamengo não basta só ganhar, nós temos que dar espetáculo. Ele falou isso. Eu acho que todos os treinadores que chegam ou que chegarão... Mas é engraçado, né, Zé, que até 2019 a torcida do Flamengo não exigia tanto espetáculo. Não, Mas porque, um cenário como esse, mas não pela tinha forma... time, né? Não, mas não tinha time. Estava fazendo aquele processo de time exige mais. reconstrução financeira, tudo isso. Aí depois que começaram a fazer esse tipo de coisa aí, o Jorge Jesus encaixou o time e o time começou a jogar, aí todo mundo, poxa, peraí, esse Flamengo é o que a gente gosta. Vale lembrar, vou usar aqui, por favor, Pedro, que é a informação do Pedro. O do Jorge Jesus tinha 2 competições, apenas. Ele saiu da Copa do Brasil. porque a gente jogava com o time, mesmo assim- principal todo jogo. Não, Ele foi ele não eliminado da jogava. Copa do Brasil assim que ele chegou. Não, o Felipe Tinha Libertadores só assim. E não foi na Libertadores por um fio. Brasileiro. E assim, Não é que ele e tinha 44 jogos em 5 E dias. ele e o Jorge Jesus, o que ele fazia com a equipe do Flamengo? Ele levava, muitas vezes, ele repetia 2 jogos, no terceiro jogo ele colocava, por exemplo, Rodrigo Caio no banco, colocava 2 ou 3 jogadores da equipe titular no banco, porque aí se precisasse fazer alguma coisa, no segundo tempo eles entravam. Tanto que eu lembro que nós estávamos aqui e o Felipe Luiz, ele não atingiu o número de jogos o suficiente para estar dentro da bola de prata. E a gente sempre questionava, mas por quê? É que ele já chega também no meio da temporada. Sim, mas ele poderia jogar, ter a sequência rodava. de jogos.
Mas ele rodava muito o time. E aí o grande questionamento e o que nós falamos Pode liderar o excelente trabalho do Spinelli. E o que nós falávamos sempre, o Jorge Jesus está ensinando aos treinadores brasileiros. Por quê? Porque os treinadores brasileiros falavam o seguinte, vamos fazer o rodízio, vamos segurar, vamos como é que fala? Que era a onda lá, vamos preservar, né? O próprio Tite. Joga quarta, descansa quinta, sexta, sábado, joga domingo. E o Jorge Jesus falou, não, vai jogar todo mundo. Descansa na folga, no final de semana joga, é o trabalho. Entendeu? E aí ele mostrou. Galera, e que desafio que o Tite tem pela frente, né? Não é só ganhar títulos, ele tem que conseguir, cara, deixar um ambiente saudável, até aqui ele tem conseguido, né? Além das vitórias, ele tem que deixar quem fica no banco contente. E isso é difícil, né, galera? Porque a gente sabe que no elenco do Flamengo tem muitos ídolos, né? Tem muitas estrelas. E você agradar um jogador que está no banco é uma tarefa bem complicada, bem difícil, né? Bem, ontem o Tite fez um rodízio, né? Ele escalou de titular o Gabigol junto com o Bruno Henrique, lá na defesa o Wesley e o Davi Luiz. Deixaram no banco o Pedro e o Cebolinha e lá na defesa o Fabrício Bruno e o Varela, né? E agora contra o Vasco, o que o Tite vai aprontar? O que ele vai preparar para este jogo do Vasco? Será que ele vai escalar o Pedro e Cebolinha? Bruno Henrique e Gabigol vão ficar no banco? Vão ficar contentes? Vão aceitar a reserva? E lá na defesa, Varela é melhor do que o Wesley? Fabrício Bruno voltará para a titularidade junto com o Léo Pereira? São essas as nossas perguntas, né? O tempo dirá, cara. Domingo tem Vasco e Flamengo e o jogo vai ser muito bom, cara. O Vasco vem de derrota para o Nova Iguaçu por 2-0. O Flamengo até aqui não perdeu na temporada, teve 2 empates com o time sub-20 pelo Campeonato Carioca e 2 vitórias. A de ontem, né, de 2-0, e na primeira rodada o Flamengo tinha vencido o Audax por 4-0. Já nos amistosos lá nos Estados Unidos, uma vitória em cima do Philadelphia e um empate contra o Orlando City por 1-1. O Flamengo não perdeu ainda na temporada. E o melhor de tudo, Gabigol marcou o seu primeiro gol na era Tite. Gabigol vinha de 6 meses sem balançar as redes. Gabigol, desde agosto do ano passado, ele não fazia gol, cara. É muito tempo, né? 16 jogos sem balançar as redes. E o Bruno Henrique voltou a marcar também, cara. Isso é muito bom, porque abre uma disputa. Isso deixa o Tite com uma pulguinha atrás da orelha. E aí, será que ele vai pensar melhor agora na titularidade lá no ataque? Como eu disse, o tempo dirá. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui, ó, é Flamengo. E eu comprei um manto novo, né, galera? Deve estar chegando até sexta-feira ou sábado. Saudações rubro-negras. Fui!